Olá, muito boa tarde. Com a semana a terminar, olhamos já o próximo domingo e de forma especial a proposta da liturgia para a festa do batismo do Senhor. Um itinerário que percorremos hoje com Helena Lobato, artista plástica da paróquia da Cova da Piedade, também Frei José Nunes, dominicano e professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Esta é a festa do batismo do Senhor. Começamos pelas senhoras. A Helena Lobato, que em termos de batismo tem uma história muito particular. Um dia teve a ousadia de escrever ao Papa Francisco e a resposta veio, não foi? É verdade, foi mesmo ousadia e a resposta veio na altura com este desafio também para receber o sacramento do batismo em Roma durante a Vigília Pascal, precisamente pelas mãos do Papa Francisco. A Helena não tinha uma prática cristã, não estava inserida na comunidade, sentia a falta de algo e decidiu abrir o seu coração ao Papa. Precisamente por incrível que pareça ao Papa, porque não tinha fé, não estava inserida nem a nível familiar, nem no meio das minhas relações, ao fim e ao cabo, de amigos, inclusive de trabalho. Não havia ali nenhuma ligação à fé, a Jesus, que é o meu grande amigo hoje em dia, não é? E precisamente naquele momento de aflição da minha vida, em que cheguei a uma altura que, como eu mencionei na altura, já as respostas dos homens não me solucionavam os meus problemas. Foi realmente num ato não tanto de desespero, mais de esperança, mas de iluminação, porque hoje sei que foi uma iluminação que eu tive, precisamente, o escrever ao Papa Francisco. Obviamente, na altura, a explicação era escassa, não se conseguia enquadrar precisamente eu ter escrito ao Papa. Havia tanta coisa, havia tanta gente a quem eu poderia recorrer, mas tinha que ser ao Papa. O meu caminho acabava por ter que passar pelas mãos do Papa Francisco. Isto, ao fim e ao cabo, são realmente as respostas que obtemos passado um tempo. Ele respondeu e convidou-a a fazer esta preparação para o batismo. Acabou por ser batizada no Vaticano em 2015, não foi? 2015, durante a Vigília Pascal, sim. Agora, desculpa, só uma coisa. E entre esse tempo que mediou a carta e a proposta do Papa para o batismo e o batismo, houve assim alguma preparação mais especial para o batismo que fez? Sim, houve a necessidade, mas independentemente de ter sido em Roma ou se fosse cá, porque quando somos batizados, eu nem sabia que os adultos poderiam ser batizados, não é? Mas há a necessidade de fazer a catequese de adultos, o caminho catequético, para termos, ao fim e ao cabo, catecumenal e tal, que se chama... contacto com a doutrina cristã, para sabermos, entre aspas, para sabermos ao que vamos, se bem que nós já sabemos. Não é? E fez isso na Cova da Piedade? Fiz na minha paróquia, na Cova da Piedade, no grupo mesmo de catequese de adultos. Com inclusive irmãos que depois se batizaram cá na paróquia da Cova da Piedade, precisamente ao mesmo tempo em que eu era batizada em Roma, naquela noite. Henrique, desculpa lá estar a fazer de jornalista, mas é porque isto faz-me recordar coisas muito bonitas. Eu vivi 9 anos em Angola, como missionário, não no tempo colonial, já depois disso, no tempo da Guerra Civil. E eu todos os anos, lá na missão onde estava, tinha cerca de 4.500 a 5.000 adultos, como a Helena, que se batizavam. E que estavam, eles em geral estavam uns 3 anos na preparação, enfim, era diferente. Mas era a tal preparação dos adultos, não é? E é engraçado, já agora o que disse também, eu nem sabia que se batizavam os adultos. Por exemplo, nos primeiros séculos da vida da Igreja só se batizavam adultos, não se batizavam crianças. Este domingo, esta festa litúrgica do batismo do Senhor, Frei José Nunes, insere-se desde logo num processo também de revelação, de conhecermos melhor aquela figura de Jesus, não é? Claro. Ele já se revelou no domingo passado aos magos, que representam toda a humanidade, não é? Os povos do mundo inteiro, por isso é que aos magos se chamam gentios, eles vinham de longe, não é? Bom, e agora revela-se, através de João Batista e através, digamos assim, dessa voz que aparece
que é uma mensagem para toda a gente de que aquele é que é o Filho de Deus. E, portanto, no batismo, Jesus também se revela. É um dos episódios, um dos poucos episódios que são narrados nos 4 Evangelhos. Portanto, coisas que aparecem nos 4 Evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, não são assim tantas como isso, mas o batismo aparece em todos. E lá está, e já agora, já vai continuar a comandar a coisa, mas já agora é interessante isto de estar aqui a Helena, batizada em adulta, porque Jesus também foi batizado em adulto. Exatamente. A tradição diz, foi à volta dos 30 anos. Bem, hoje sabemos que parece que foi um bocadinho mais tarde, talvez tivesse 34 ou 35, não é? Até há um indicador no Evangelho de São Lucas que diz que foi no 15º ano do Imperador Tibério. O Imperador Tibério começou em 27, portanto, em 14, portanto, isto daria lá para o ano 29, como Jesus nasceu, segundo o nosso calendário, uns anos antes. Bem, exato. É tudo muito complexo, mas talvez Jesus tivesse 34, 35 talvez anos. Talvez já um pouco mais, exato. Então vamos aí escutar o Evangelho que é de Lucas, desta vez, e que nos fica aqui lido por Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Frei José Nunes, Jesus não teria necessidade de ser batizado, não é? É verdade. Até porque o batismo de João era um batismo de conversão, de penitência para os pecadores. João Batista dizia a toda a gente: olha, tu és militar, tens que te converter disto. Tu vives normalmente a tua vida como uma profissão qualquer, tens que converter disto. És multidões. Tu és publicano, tens de converter desta maneira. Portanto, ele anunciava uma conversão, ele pedia uma conversão às pessoas. E o batismo era para as pessoas que queriam mudar de vida e se converter e deixar algum pecado, digamos assim, não é? Aliás, e portanto, eram adultos, não é? Aliás, nós dizemos no credo que uma pessoa, quando é batizada, justamente os adultos, é para a remissão dos pecados. Creio não só batismo para a remissão dos pecados. Quer dizer, uma pessoa, quando é adulta e é batizada, além de receber o Espírito Santo, que é o que aconteceu a Jesus, não é? E já lá vamos, também o que não estava tão bem, o que estava de pó até aí, é varrido, não é? Bom, o perdão dos pecados. Mas, portanto, Jesus, nós acreditamos que ele era o Filho de Deus, que não tinha pecados. Aliás, a carta aos Hebreus diz isso. Jesus era igual a nós em tudo, exceto no pecado, não é? Diz a carta aos Hebreus. Então, para que é que ele vai ser batizado? Eu penso que para duas coisas. A primeira é porque ele quer ser solidário com toda a gente. Com os pecadores, portanto. Aliás, Jesus um dia disse: eu não vim para os que têm saúde. Eu vim para os que precisam de médico. Portanto, Jesus quer ser solidário com toda a gente. E por isso está com os pecadores, e está com os publicanos, e vai comer a casa deles, e está com os leprosos, e está com toda a gente. Então, Jesus é solidário com a humanidade, que é pecadora. Então mete-se na fila dos pecadores para ir ao batismo de João. Portanto, para mostrar essa solidariedade e que quer realmente estar com toda a gente. E em segundo lugar, talvez a questão mais positiva, é para receber o Espírito Santo. Há muita gente que não entende isto, mas São Lucas é muito claro. E todos os evangelistas dizem: quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo. Como uma pomba, não é? Uma comparação. E São Lucas diz muitas vezes, logo a seguir, que Jesus, depois do batismo, passo a citar, ficou cheio do Espírito Santo. Portanto, há aqui qualquer coisa. Portanto, o batismo também é para receber o Espírito Santo. E para quê? Isso já lá vamos. Helena fez esta experiência do batismo. Ouvimos aqui
João a dizer que ele nos batizava apenas com água, mas aquele que virá vai batizar-vos no Espírito Santo e com o fogo. Sentiu uma mudança radical na sua vida? Algo que a preencheu interiormente e também na forma de se relacionar com os outros após esse acontecimento em Roma, após o seu batismo? Sim, completamente. Inclusive em Roma, durante mesmo o sacramento do batismo, talvez a graça de podermos fazer em idade adulta, com outro discernimento, com o facto de ser voluntário e consciente, eu senti no preciso momento, eu sei que é água, às vezes até brincávamos com isso, mas eu senti o preciso momento em que a água me tocou na testa, eu senti senti literalmente esta alegria, esta coisa tão grande que nos preenche corpo, alma, é mesmo aquela sensação de um novo eu. É claro que depois, a partir daí, obviamente, a minha forma de encarar a vida, a minha maneira de viver a vida mudou. Eu tenho a tendência de acreditar que a maior parte do ser humano é tendencialmente bom, porque todos nós, quando vimos, por exemplo, alguém cair na rua, algum acidente, há sempre aquela questão, sou chamado, eu estou aqui, eu estou presente, eu ajudo. Mas a grande mudança que eu senti, e penso que talvez seja transversal, sobretudo em quem o sente em adulto, é que no momento do batismo, nós passamos a incorporar mesmo esta parte do Evangelho que diz nós vivemos para o outro. Passa a ser endémico um bocado na nossa natureza, naquilo que fazemos, eu pelo menos em mim, no meu trabalho, na minha relação com a família, com a comunidade, com os amigos. É natural o querer fazer sempre para alguém, para alguma coisa. Eu acho que esquecemos-nos um bocado de nós. A minha vida não mudou, a minha vida não ficou um mar de rosas, os meus problemas não desapareceram. Agora, a maneira como eu os encarei, a maneira como eu vivo a vida, como eu exploro e como eu encaro cada problema da vida, mudou. E automaticamente a vida vai mudando. E nesse aspecto, sim, mudou muito e tem-me ajudado a crescer, a melhorar e a organizar a minha vida de outra maneira. E até por uma conversa assim rápida, em off, antes de estarmos aqui, acho que até na pintura, porque mais que artes plásticas gosta de ser é pintora, não é? Sou pintora. Até na pintura parece que há aí umas mudanças também, quer dizer... É verdade. Na altura também foi uma questão... também achavam que a minha arte ia ser automaticamente mudada. Eu na altura, por acaso, comentei, a arte não se muda. Nós temos primeiro que, à medida que nós mudamos, que interiorizamos a nossa mudança, e comigo passou-se muito isso, e só passado este tempo, só este verão, é que a minha arte também foi tocada pela água do batismo e comecei a fazer, se calhar, uma parte daquilo que, na altura, o Papa, também em off, me pediu. Agora vai e mostra, faz. A Helena, desculpa lá, mas... Eu não estou aqui a fazer nada, já percebi. A Helena disse aqui coisas... eu ia dizer muito importantes. Não é só importantes, é porque também calham muito com a maneira como eu sinto e vivo a fé. Por exemplo, ela acabou de dizer há pouco, eu acho que o ser humano tendencialmente é bom. Isto é maravilhoso. Eu acho que isto faz parte da nossa fé cristã. Embora, ao longo dos 2000 anos de cristianismo, tenha havido sempre uma tendência também na Igreja a sublinhar um bocado o contrário. O ser humano é mau, nasce com o pecado original, tem uma tendência para o mal, precisa só de... sem a graça não consegue fazer nada de bom. Claro, é verdade que nós precisamos do Espírito para viver bem e fazer o bem. Mas nós nascemos, sobretudo, não é marcados pelo pecado original, nós nascemos envolvidos no amor de Deus e, portanto, somos tendencialmente bons. Agora, claro, como também é preciso limar umas arestas e limar um pouco alguma tendência menos positiva, mais negativa que temos, então para isso é que vem o Espírito Santo, não é a graça de Deus. E outra coisa que disse, quando a água me estava a tocar a testa,
Eu senti realmente essa alegria desse novo... Como não? É que a alegria é logo o segundo fruto do Espírito Santo, segundo São Paulo. O primeiro é o amor, o segundo é logo a alegria. Mas, quer dizer, é que isto tem mesmo a ver com a nossa fé. O que é que o Espírito faz em nós? Pois dá-nos toda essa abundância de dons, de frutos, e para nos pormos ao serviço dos outros. Como ela também, a Helena acabou de dizer, que é o que aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado e a partir daí, o que é que ele faz? Ele já era bom, até era muito bom. Mas a partir do batismo, passa a uma vida pública de fazer objetivo e claramente o bem a toda a gente. Ensinando coisas lindas, curando muita gente. Eu escutava aqui a Helena também e estávamos a escutar um relato de um batismo muito empolgado e muito vivo, de um batismo muito fresquinho. E todos aqueles, onde eu me incluo também, que foram batizados, que não me recordo, não tenho uma lembrança e que, porventura, às vezes temos o nosso batismo na arca congeladora, lá no fundo. Já não nos lembramos muito, ele não, parece que não há já grande ligação ao concreto da nossa vida. E se calhar este testemunho leva-nos também a reativar aquilo Exatamente. Que recebemos nessa altura. Sem não é? dúvida. Aliás, Henrique, porque é que a Helena foi batizada na Vigília Pascal? Porque essa é a tradição da Igreja, desde há 2000 anos. São Paulo explica isso, não é? Nós, no batismo, somos sepultados com Cristo na morte, quer dizer, para a vida velha que não interessava, e ressuscitamos para a vida nova. Por isso é que é na Páscoa, na Vigília Pascal, morte e ressurreição. E nessa Vigília Pascal, todos os batizados, o Henrique, eu, toda a gente que foi batizada, por exemplo, de bebê, não somos batizados, mas fazemos a renovação das promessas batismais. Não é? Na Vigília Pascal, todos os cristãos, credes em Deus... Sim, queremos. Com a velinha acesa. É o renovar do batismo, porque precisamos do tirar da arca frigorífica, exatamente. Muito bem, agora em 5 minutos temos 2 leituras para analisar. É verdade, é assim, desde logo a primeira leitura de Isaías, Frei José Nunes nos fala aí daquele servo misterioso, não é? O tal servo de Javé, mas que de alguma forma parece antecipar um bocadinho este Jesus que virá. Sem dúvida, pois. O servo de Javé tem muitas interpretações. Será uma pessoa? Será um coletivo? O povo de Israel? A quem é que o profeta Isaías se referia? Não é? Há muitas teorias sobre isso. De qualquer maneira, uma coisa parece certa, como dizia o Henrique. Ele é uma antecipação da figura de Jesus. Não é? O servo de Deus. Aliás, é curioso que Isaías, ao falar do servo sofredor, diz aquela frase que os evangelistas põem no batismo de Jesus e que nós escutamos na leitura. Escutai-o, este é o meu filho, o meu servo, o meu eleito. Isto está lá no profeta Isaías, capítulo 42. Portanto, isto é mesmo para dizer que o servo sofredor pré-anuncia Jesus. Isto é alguém que vai, como servo de Deus, vai se pôr ao serviço de toda a gente, vai fazer coisas maravilhosas, vai libertar toda a gente, como diz o Isaías na leitura que fizemos, e depois também vai sofrer por causa de andar a fazer o bem, porque às vezes fazer o bem não leva a ser bem compreendido. E a segunda leitura dos Atos apresenta-nos e reforça também esta universalidade desta salvação e desta, ao fim e ao cabo, novidade, porque não é apenas para a especificidade deste povo eleito, judaico, mas é algo que se projeta para todos os povos e todas as culturas. É um discurso do São Pedro, naquela altura ainda não era São, talvez já fosse, mas era o Pedro. Eu acho que já era São, mas bom. Então o Pedro está a fazer um discurso sobre Jesus e dá uma definição maravilhosa de Jesus. Quem é que é Jesus? Como é que Pedro apresenta Jesus? Olha, é um homem que com a força do Espírito Santo, lá está, que ele recebeu no batismo, é um homem que, com a força do Espírito Santo, andou na terra a fazer o bem. Ponto final. Isto é maravilhoso. Não é? Isto é das melhores definições que se podem dar de Jesus. Quem é Jesus? Um homem enviado por Deus que andou na terra a fazer o bem. Com a força do Espírito Santo. E por isso, cá está, como dizia o Henrique, salvação universal. Ele é uma figura, um exemplo, um modelo, o protótipo da humanidade inteira. Quer dizer, é alguém que viveu de maneira perfeita aquilo que a Helena dizia há bocado. O entregar-se aos outros, o fazer o bem aos outros, o pôr em prática
aquilo para que tendencialmente nascemos, para o bem. Helena, e este entregar-se aos outros concretiza-se no dia-a-dia, concretiza-se na pertença a uma comunidade cristã, onde continua hoje ligada à catequese de adultos. Como é que tem sido, ao fim e ao cabo, desde 2015, onde aconteceu este batismo assim muito especial, até hoje a Helena tem continuado e tem sido fiel a este itinerário também de fé? Sim, obviamente, a partir do momento em que eu alterei também a minha maneira de ver a vida e no seguimento de tudo isto que já falámos, é inevitável nós envolvermos. Ainda há pouco tempo também tive a graça de participar nas celebrações do Domingo de Cristo Rei, em que o mote pelo Dom José era precisamente este. Falámos junto de adultos, na altura o Crisma, e agora. E fala-se muito existe dentro da Igreja a parte da catequese, da qual eu neste momento dou catequese aos jovens, aos grupos de voluntariado. Há uma série de valências dentro da Igreja, onde obviamente fazemos falta e onde falamos de Jesus e levamos Jesus a quem o conhece pouco ou muito. Mas também eu acho que é muito importante, e aí se calhar eu também exerço um bocadinho o meu trabalho, não só dentro da Igreja, mas um bocado fora da Igreja, dentro da família, dos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos onde fazemos desporto. Eu levo, não tanto se calhar pela palavra, porque eu já me dava muito, lá está, com pessoas completamente aliadas daquilo que é a fé, daquilo que é a Igreja. E é diferente chegar ali e falar do que chegar ali e fazer. Eu dou-lhe um exemplo pequenino. Eu faço defesa pessoal e um meio de homens, essencialmente, homens de barba rija, não violentos, atenção, não violentos. Mas o que é certo é que quando aconteceu esta notícia ficaram-se a olhar para mim, como quem diz, já te batemos demais. Mas não, acompanharam. Eu fui a Roma, eu vim de Roma e o facto de eu vir de Roma, acompanhei também neles o interesse, sem chegar ali e sem doutrinar demais, mas eles viram mudança no meu comportamento, também independentemente de eu continuar. E sabe o que é? Chegámos ao ponto, eu chegava aos treinos, olha, ouviste o Papa falar disto, e então estamos ali durante os treinos a bater uns aos outros, entre aspas, e estamos a falar de Jesus, do que é que se faz, do que é que se pode fazer, e no final do ano, muito naturalmente, vamos fazer uma recolha de alimentos. E de repente, eu não vou dizer que depois estas pessoas de repente descobrem ou redescobrem uma fé, mas elas próprias, se calhar, sem o saber, começaram a praticar um evangelho. A mudança nas vidas delas. Muito bem, Frei José Nunes, Helena Lobato. Muito obrigado por hoje falarmos aqui deste batismo concretizado na vida real. Obrigado. Mais logo, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.